Você já ouviu falar no eu lírico? Eu tenho quase certeza que sim, e que na maioria das vezes ficou se perguntando quem é esse eu lírico que é tão falado dentro da língua portuguesa, né? Principalmente quando a gente está estudando poemas, né? O gênero lírico. É muito importante, antes de iniciar o estudo do gênero lírico, o estudo dos poemas, entender o que é o eu lírico, entender quem é esse ser que fala dentro desses textos. Como diz aí, o eu lírico ou o eu poético ou o sujeito lírico são nomenclaturas utilizadas para indicar a voz que enuncia o poema. É a voz que fala no poema, não é o autor do poema. Às vezes as pessoas confundem o autor com quem está falando, mas não, o autor é quem escreveu o poema. Agora, o eu lírico é quem esse autor escolheu para estar dando voz a esse poema. Esse eu lírico, ele expressa as emoções, as sensações, as disposições psíquicas, ou seja, é a vivência de um eu em seu encontro com o mundo. Você tem que analisar bem tudo o que está acontecendo, qual é o enredo, qual é a situação dentro daquele poema para poder tentar distinguir, tentar localizar o eu lírico de quem é a voz. Como eu disse, não é o autor, é alguém fictício, alguém que o autor inventou para dar voz àquele poema. É isso que a gente vai ver agora nos exemplos. Como eu disse, não tem como estudar o gênero lírico, estudar os poemas, a estrutura de um poema, todas as características de um poema, sem entender o que é o eu lírico, porque ele é um elemento fundamental dentro da poesia. Não existe poesia sem o eu lírico, sem esse ser que está falando. Está falando aí dos sentimentos, das dores, das angústias, de tudo que eu disse anteriormente. Quando a gente lê um poema, a gente está diante de uma obra literária do gênero lírico. Então, todas as vezes que a gente falar gênero lírico, a gente pensa em poema, tá? É a estrutura do poema. Pensa que a estrutura do poema, a gente vai ver depois, mas é diferente de um texto escrito em prosa, que é um texto escrito nas linhas, você vai descrevendo em todas as linhas, né? Sem ter aquela estrutura de poema que são em versos, tá? E o que é mais importante é uma composição escrita que evidencia a subjetividade. O que é a subjetividade? Pensem que subjetividade é algo referente ao eu, algo que é subjetivo a você, é algo seu, pessoal, do seu interior, das suas emoções, tá? Subjetividade vem do sujeito, da interioridade de um sujeito, daquela pessoa, ok? Devemos lembrar também que a potência da poesia não reside em um desabafo autoral. Pode até ser que seja uma vivência daquele autor, mas ele coloca um outro ser para enunciar esses sentimentos, tá? E aquilo, apesar mesmo podendo ser da vivência dele, aquilo ultrapassa. Porque às vezes a gente lê um poema, a gente se sente dentro daquele poema, parece que foi feito pra gente, parece que é do momento que estamos vivendo. Então a poesia é algo que ultrapassa a vivência individual do poeta, ela atinge todas as pessoas que leem. Quando a gente lê, a gente se conecta com aquela emoção. Por isso que a gente fala que ela é universal, que ela serve para todos. Algo universal é algo que serve para todos. Aqui eu tenho um exemplo de um poema que eu vou explicar para vocês e vocês vão conseguir identificar onde está o eu, né? O eu lírico desse poema é quem fala. A gente vê, o nome é Oração do Milho, que quem escreveu foi Cora Coralina. Senhor, nada valho, sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudaste, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos, o grão perdido inicial, salvo por milagre, que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura.
Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo e de mim não se faz o pão-alvo universal. A gente observando aí esse poema, a gente percebe que não é a Cora Coralina que está falando. O eu desse poema não é a autora. Como eu já disse, não pode confundir autor com o eu lírico. Nas observações que eu coloquei ao lado, observe que o poema Oração ao Milho é escrito em primeira pessoa, ou seja, é o eu. Olha, Senhor, não valho, eu não valho nada. Eu sou a planta humilde dos quintais. Quem é a planta humilde dos quintais? Observando todas essas características e também pelo título, a gente percebe que esse eu que fala no poema é o milho. É como se a autora, a autora deu voz ao milho, né? Que é uma planta. E esse milho foi descrevendo todo o processo aí de fecundação do milho, dessa planta, tudo que faz, tudo que não faz. Então, qual é o eu lírico deste poema Oração no Milho? É o próprio milho. Não é a autora que se diz a planta primária da lavoura, é o próprio milho que fala. Então, concluindo, o eu lírico é o milho. Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui é o poema de Cecília Meirelles, Lamento da Noiva do Soldado. Como posso ficar nesta casa perdida, neste mundo da noite sem ti? Ontem falava a tua boca, a minha boca, e agora que farei sem saber mais de ti? Pensavam que eu vivesse por meu corpo e minha alma. Todos os olhos são de cegos, eu vivia unicamente de ti. Teus olhos que me viram, como podem ser fechados? Aonde foste, que não me chamas, não me pedes? Como serei agora sem ti? Cai neve nos teus pés, no teu peito, no teu coração, longe e solitário. Neve, neve, e eu fervo em lágrimas aqui. O próprio nome já diz que é o Lamento da Noiva do Soldado. A autora é Cecília Meirelles. O eu lírico não é a autora, novamente eu repito. No título a gente já consegue identificar que o eu lírico é a noiva, é alguém que ficou viúva antes mesmo de se casar, porque ficou sabendo que o noivo morreu em combate, foi para a guerra. Isso acontecia demais nas épocas de guerra. E, a partir dessa voz que a poeta vai anunciar os sentimentos da ausência, do desespero, da tristeza, de estar perpetuamente apartada de quem se ama. O que é apartada? Separada, né? Ela foi separada de quem ela amava. Então, deu voz ao sentimento, a autora deu voz aos sentimentos de uma noiva que ficou viúva antes do casamento. Aqui nós temos um outro exemplo, que é Anos Dourados de Chico Buarque. Chico Buarque é um grande compositor brasileiro e aqui nós temos um pequeno trecho. Parece que dizes, te amo Maria, na fotografia estamos felizes, te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Chico Buarque, ele, como eu já disse, ele é um compositor muito famoso e ele coloca sempre uma voz feminina nas suas composições, tá? A música, ela é um poema, tá? E ela coloca essa voz feminina aí dentro da composição. Parece que dizes, te amo Maria. É a Maria que está falando. Ela, é como se ela estivesse dizendo para alguém. Parece que dizes, te amo Maria, na fotografia. Nessa música, a Maria que enuncia a letra da canção. Ela liga afobada para o ex-amor. Ela diz que parece que ele a ama, mas na realidade ele não a ama, né? Ele tem um novo amor, ele tem um novo amor. Então, a gente percebe claramente o eu lírico nesses exemplos que eu dei. E é isso que vocês têm que prestar atenção quando leem um poema, tá? Não confundir o autor com o eu lírico. Tentem buscar características que vocês consigam distinguir quem é o eu lírico. É a voz que fala, é quem está colocando o sentimento. E é muito importante também prestar atenção na diferença entre o eu lírico e o narrador, porque, diferentemente de autor, o narrador também não é o autor, muitas vezes é, mas ele não é o eu lírico. O narrador é simplesmente quem conta a história. De maneira semelhante ao eu lírico, ele também não deve ser confundido com o autor.
que o autor é somente quem assina a obra. Os dois termos não são equivalentes, ou seja, não são iguais. Eu lírico é uma coisa, narrador é outra, porque como eu já disse, o eu lírico ele expõe o sentimento, ele é feito de emoções. O narrador ele só conta a história, ele pode ser alguém que participa da história, ou ele pode ser alguém que observa a história e conta o que está acontecendo. Ele é necessariamente um eu, uma primeira pessoa envolvida naquilo que é enunciado pelo poema, tá? O eu lírico é isso. O narrador, por sua vez, não precisa necessariamente participar da história que conta. Às vezes ele participa, mas às vezes ele só observa e conta a história. Então não confundam autor, narrador e eu lírico. O eu lírico é o único que expressa as emoções.